Boa noite, espectadores e espectadoras da TV Jovens Cronistas. Meu nome é Jonas Carreira. Estou aqui mais uma vez, em mais uma edição com o professor Ulisses Santos, mais uma edição do Resenha na História. Hoje, o tema, a resenha de hoje é discutir algo que eu acho que acontece com muitos professores que fazem licenciatura. Com um certo período, dá uma vontade de fazer um outro tipo de curso. Eu, por exemplo, já senti vontade de fazer sociologia e até mesmo de sair da área de humanos e fazer, por exemplo, física. Né? Eu gosto da parte física teórica, mas quando vem a matemática, eu desisto na hora. Mas nunca saindo do campo da licenciatura. E o professor Ulisses, ele tem o campo da licenciatura e decidiu desbravar novos mundos no campo do bacharelando, mais precisamente do jornalismo. Mas é interessante perceber que o curso de jornalismo tem algo igualado com o curso de história, né? Estou rindo aqui dos bastidores. Vamos lá. E o jornalismo ele tem muito parecido com no campo da história. Tu leu, né? No campo da história. Então, assim, existe muitos jornalistas que fazem história. Por exemplo, a escravidão do jornalista... não esqueci o nome. Tu lembra o nome do jornalista que fez a escravidão? Que fez a escravidão e fez aquela série de livros de datas, 1889. O Laurentino? Laurentino, jornalista, por mais que não é considerado... Isso, Laurentino. Por mais que não é considerado, o livro dele não é considerado como documento histórico, muita gente lê, por exemplo, eu leio muito Laurentino, não considero como documento histórico, mas aprendi muito com o livro dele. O livro Escravidão é um livro a se considerar dentro da narrativa histórica. Então, sim, tem coisas parecidas e é isso que vamos discutir. Então, Ulisses Santos, eu gostaria de saber o que levou você a fazer o curso de jornalismo. Laurentino Gomes, o nome do... Laurentino Gomes, isso. Laurentino Gomes. Inicialmente, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Jonas, que está em mais um Resenha da História aí, fazendo bravamente esse programa. Cara, olha só, eu fiz entre 94 e 2002, eu fiz licenciatura e bacharelado de História na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Daí eu fiquei entre 2002 e 2007, só aspas, lecionando em duas escolas, ou em uma, duas escolas, variava um pouco isso. 2006, melhor dizendo. 2006 eu fiz minha pós-graduação, eu fiz minha especialidade em arquitetura em patrimônio cultural, né? Patrimônio cultural material e imaterial, questão do IFAM e tudo mais. Daí voltei, continuei. Na verdade, eu nunca parei de lecionar, entendeu? Esse período todo. E aí, em 2015, cara, no final de 2015, eu estava indo para sair, assim, já, na realidade, início de 2016. E pintou aqui perto da minha casa, apareceu aqui perto da minha casa uma faculdade com curso novo, ou melhor, curso novo nessa faculdade, que era, no caso, jornalismo. E aí a inscrição se daria, aí eu fui lá, me meti de pato a ganso, né, como a gente diz, e eu fui lá na faculdade essa, que por sinal não existe mais, ela quebrou, devido à pandemia ela quebrou, e cheguei lá e o cara disse, se o senhor já tem uma graduação, o senhor só dá o seu diploma, o senhor entra direto como segunda graduação. Aí foi o que eu fiz. Eu sempre quis fazer jornalismo, a faculdade era perto da minha casa, era na minha casa aqui, eu ia a pé, ou mesmo de carro, 10 minutos estava lá, e comecei a fazer jornalismo ali, dia 2 de março de 2016. Por que eu nunca esqueço? Porque foi o dia do show dos Stones em Porto Alegre. Então, assim, eu cheguei na faculdade, entreguei meu diploma, paguei lá as taxas de acesso, de primeira inscrição e tudo mais, garanti minha vaga, vamos dizer assim, né? E aí cheguei em casa, me fardei e fui pro show dos Stones, no Beira-Rio. Foi esse meu dia, 2 de março de 2016. A partir dali, eu comecei a cursar o jornalismo em paralelo com a questão de dar aula e tudo mais.
Aí acontece o seguinte, né, cara? Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de escrever, tá? Eu tenho livros publicados na área de história de Porto Alegre, por exemplo. E aí eu comecei a escrever, por exemplo, porque o pessoal que é do jornalismo deve saber tanto no que eu vou falar. Quando tu começa a entrar nesse meio, tu começa a descobrir lugares para publicar. Ainda mais agora com o ambiente virtual, com sites, etc. E eu descobri, cara, vários canais, vários sites esportivos em que eu publiquei, em que eu ia, na verdade, assim, eu ia me oferecer para escrever, por exemplo, uma resenha sobre um jogo, por exemplo, eu sou colorado, um jogo do Inter, por exemplo. E aí eu tive uma coluna por um bom tempo num site, não sei se vocês já ouviram falar em algum momento, chamado Vai Que Eu Tô Te Vendo. Esse era um site esportivo que pegava torcidas do Brasil inteiro, de vários clubes, e eu estava na torcida do Inter nesse site. Aí o site quebrou, desapareceu, enfim. E eu entrei em outros dois. Na verdade, assim, eu consegui uma hora, eu estava escrevendo em 4 sites diferentes. Eu fazia o mesmo texto, vamos supor, Inter e, sei lá, Inter e Flamengo, por exemplo. Eu assistia o jogo, fazia uma resenha do jogo, comentava o jogo e mandava para os 4 sites. Entendeu? Então, e aí eu comecei a ter essa prática e tudo mais, a de escrever para sites esportivos e tudo. Aí, em 2000 e agora, final do ano 2019, eu tava na minha timeline, passou o slogan lá, o brasão, enfim, o perfil, né, do JC, né, dos Jovens Cronistas. Aí eu fui falar, conversei com quem estava orientando o perfil ali, acho que era o Cláudio. Aí nós conversamos e a partir dali eu comecei a entrar nos Jovens Cronistas também. Então, a partir de janeiro de 2020, eu comecei a fazer a minha trajetória no JC, desde então, com participações e tudo mais, e agora com resenha. Cara, essa questão de tu colocar a história e, ou melhor, a licenciatura e o jornalismo tem tudo a ver porque são são disciplinas, vamos colocar assim, da área das humanas, né? E são disciplinas que dialogam entre si, né? Então, tem uma certa facilidade, por exemplo, eu sempre trabalhei com texto, como eu já disse, eu sempre trabalhei com cinema, sempre trabalhei com música nas minhas aulas, e nunca vi problema, por exemplo, de levar algum professor meu do curso de jornalismo para palestrar para os meus alunos nas escolas públicas que eu trabalho. Sempre deu super certo. Então, eu sempre fiz essa conexão, entendeu? Entre o jornalismo e a sala de aula. Lembrando os espectadores aí que estão assistindo que o Ulisses, ele tem a coluna aqui no Jovens Cronistas chamada Sobretudo. E eu já li, e é interessante que o Ulisses escreve bem, né? Tem uma boa escrita e ao mesmo tempo ele une a história com o seu modo de escrever. Então ele conseguiu fazer essa junção. Ulisses, qual é a aproximação, ou se não tem aproximação, do jornalismo com a educação? Você já inseriu o que você aprendeu no curso de jornalismo dentro da sala de aula, ou você não vendo muita diferença e cada um tem um lado diferente ali, não tem, nenhum se mistura dentro do ramo da educação? Como eu já disse, eu sempre trabalhei com os dois, ou em paralelo, ou unindo os dois, né? Agora, por exemplo, tu falou antes, no começo da nossa conversa, sobre o Laurentino Gomes, né? Tem o Laurentino Gomes, tem o Peninha, por exemplo, Eduardo Bueno, que, cara, uma das grandes discussões no meio historiográfico brasileiro, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na Federal, aqui onde eu estudei, era assim: o Peninha não é historiador, tá? Mas o Peninha, ele escreveu vários livros sobre a história do Brasil que caíram no agrado da galera. Na verdade, nós temos que admitir isso. Mercadologicamente, foi um grande achado, tá? Escreve bem, né? Escreve bem melhor do que muito historiador, que tem muito historiador que vai com muita... Exatamente, aí que nós vamos chegar, aí que eu ia chegar. A grande questão é o seguinte: o que é o seguinte? Ele não é historiador? Não é. Só que ele achou um filão, velho, que nós historiadores, por ter, e aí tu vai chegar nisso que eu vou falar agora, às vezes um vocabulário rebuscado e fechado em si mesmo, e como eu digo, em si mesmado, sabe? Fechado em copas.
tornava-se algo impossível de se inacessível para o grande público. Aí quando o Peninha aparece, falando sobre a unha encravada do imperador, sobre as caspas do Dom Pedro não sei o que lá, sobre o que a gente chama na historiografia de história do cotidiano, sabe? Que não é uma análise crítica, não é uma análise de classes, por exemplo, uma análise marxista. Quando ele começa a dizer que a imperatriz não sei o que lá tinha unha encravada, era não sei, tinha diabetes, sabe? Coisinhas, notas do cotidiano, como tu mesmo tem coluna, mas coisas do cotidiano da historiografia, isso cai no agrado da galera. Isso cai no agrado da galera. E ele consegue um público que o historiador não consegue. E isso causa, claro, uma certa, digamos assim, uma certa melindra, né? Melindra no meio historiográfico. Eu tenho, por exemplo, um livro dele, que é On the Road, livro sobre do Jack Kerouac, que ele faz, sobre uma viagem que o cara faz de ponta a ponta nos Estados Unidos, de costa a costa, né? Várias vezes. É uma bíblia do mundo da geração beatnik, né? Vale a pena até ler. E assim, cara, claro, como tu disse, ele escreve super bem. Agora, é aquela coisa, né, cara? Cada um na sua, sabe? Historiador escreve sobre história, claro, nós temos que entender que o que ele escreveu tomou um espaço que não que fosse nosso, mas tu não vai duvidar, por exemplo, quando tu entra num dentista, que aquele dentista tem diploma de dentista. Tu não vai duvidar no médico, quando tu vai no médico, que aquele médico é médico de verdade. Pode acontecer de não ser, mas em cada 10, em 9 ou em 10, o cara é médico. Então, assim, por que o livro de história não é escrito por um historiador? Agora que o historiador começa, com o tempo, uns tempos para cá, os historiadores começam a escrever livros, digamos, paradidáticos, porque o livro do Peninha se caracteriza como isso, um livro paradidático. Não é um livro historiográfico, mas tem a ver com os assuntos sobre que a história trata. E tu pode usar em sala de aula, por exemplo. Eu por exemplo, eu não posso tecer crítica nenhuma, Peninha. Ele aceitou a fazer a segunda temporada daquele programa que eu faço duras críticas do Derristro, o Guia Politicamente Correto, mas o início que eu estava, o início da minha graduação, o primeiro livro que eu comprei de história do Brasil foi do Peninha, e foi um livro que abriu as portas, né? Ele escreve muito bem, assim, a gente vê que tem historiadores como, não estou fazendo críticas a Mary Del Priore, é uma excelente historiadora, diga-se de passagem, mas ela escreve para historiadores. O Peninha escreve para historiadores, para acadêmico e para quem não entende. Então, assim, isso que deixou essa galera historiadora chocada e fazendo a reivindicação de querer se profissionalizar o cargo de historiador, né? Então deixou esse tipo de despeito, digamos assim, né? Não, tu disse certo. Quando tu pega, por exemplo, um livro... Porque assim, ó, vamos ser bem direto, tá? O livro que um historiador escreve para um historiador, para o público historiográfico, é um livro técnico. É um livro com linguajar da área. Saca? É que nem um engenheiro escrever para o público da engenharia. Ou um médico para o público da medicina, é a mesma coisa. Só que nessas áreas, nas áreas da engenharia, da odonto, da medicina, do direito e outros que tais, tu nunca vai ver alguém como Peninha. Nunca vai ver alguém que não tenha formação escrevendo sobre. O Brasil é o único lugar do mundo em que treinador de futebol é chamado de professor. Certo? É isso. Lembrando também que eu não sei a formação dele, se é jornalismo ou se é de historiador. Jornalista? Peninha? Não, o Peninha. O Peninha é jornalista, eu sei. Lembrando que também o João Baroni, baterista do Paralamas do Sucesso, escreveu um livro de história da Segunda Guerra perfeito,
bem narrado, ensinando muita coisa que deixou a desejar de alguns historiadores quando se fala em Segunda Guerra, né? É que Jonas é a história do cotidiano. Se tu pegar, por exemplo, documentações sobre o meu pai, vamos dar um exemplo, tá? Não é o caso, vou inventar aqui. O meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial e tem lá a carteirinha dele de militar, que ele foi lá em Monte Castelo, tem não sei o que, fotos dele, tem a roupa de quando ele serviu. Eu posso pegar esse material todo que eu tenho e, se eu tiver um texto razoável, mais ou menos, criar uma narrativa, criar uma produção em cima daquilo ali. Eu entrevisto o meu pai, por exemplo, hipotético, não é o caso, meu pai nunca foi militar, mas eu entrevisto ele como fonte, pego o depoimento dele em cima do que ele tem, em cima das imagens que ele me mostrou, do material que eu tenho, eu crio um livro, cara. E não preciso ser historiador. E crio um livro chamado História, que se baseia na microhistória cultural, também quanto eu, história do cotidiano, que não necessariamente vai trabalhar a questão de classe. E eu estou dizendo isso há tempos agora, especialmente no período do Bolsonaro, porque uma grande discussão que se tem é a questão questão do identitarismo, tá? Na realidade, o grande recorte que tem que se fazer para fazer uma análise interessante ou decente, vamos dizer assim, é o recorte de classe. E esses livros que o Peninha nos presenteia, vamos colocar assim, não são livros que trabalham com recorte de classe. São livros da microhistória cultural, história do cotidiano. Como eu disse, sim, é mais importante mostrar a unha encravada do imperador, que o Dom Pedro estava com diarreia, que gritou independência ou morte. Estava em cima do burrico. O que me interessa saber disso, cara? Só que o público geral, quando vai ler isso, ao contrário de quando se sentir afastado, quando vai ler um livro teórico, historiográfico teórico, que não é para ele, porque não é para ele. Entendeu? Quer dizer, o que ele fez? Ele pegou um cotidiano de história do Brasil e fez um livro sobre história do cotidiano. E se deitou e rolou. Ao passo que, se tu pegar um livro de teoria da história, é muito mais árido para ler, né, cara? É muito mais árido. Só quem quer que lê esse livro de teoria da história? Quem está fazendo graduação de história. Aí eu tenho que ler teóricos da história, tenho que ler pensadores, que é um texto mais árido, né, Jonas? É um texto mais difícil de leitura, lógico que é. Tu não pode comparar em termos de dificuldade um Peninha com, sei lá, um historiador qualquer mais cascudo, vou dizer assim, né? É isso aí. E você falou em entrevista, quando nós entrevistamos alguém, nós estamos fazendo história, escrevendo historiografia, que é um ramo da história oral, né? Com certeza. Então, muitas vezes aqui eu gosto de conversar com uns idosos aqui da minha rua, e eles falam histórias assim da época da ditadura, aqui na Ceilândia, e é coisas assim, é o fazer história, a gente conversar com esses idosos, é fazer história. Então isso está dentro do ramo da historiografia. Uma se tu pegar esse teu vizinho com certa idade, tá? Fazer um roteiro de perguntas, entremear as perguntas na conversa com ele, e tu faz lá tu anota, enfim, grava, enfim, conversa com ele, entremeia na conversa, pergunta sobre o período que ele está falando para ti. E tu fizer isso, e fizer uma pesquisa documental do período, tu vai encontrar muita coisa que de repente ele exagerou, ele errou, ele maximizou ou minimizou. Agora, tu vai conseguir fazer uma ligação da documentação historiográfica com o que ele disse. E em cima disso, tu vai fazer o quê? Tu vai conseguir criar um tecido a partir do qual tu vai poder fazer uma produção historiográfica. Tá entendendo? Vai poder dizer assim, olha, baseado no texto que eu tenho, baseado na documentação que eu tenho, e também na entrevista, essas 3 tipos de fontes, eu posso produzir um texto historiográfico com verniz, porque eu tenho a fonte oral, certo?
que é uma fonte primária, porque é o cara que viveu a época. Tem a fonte primária documental, física, que é o texto lá, que é o jornal da época, que é o documento dele, que é a foto dele. E tem uma documentação secundária, que é, por exemplo, um livro sobre o período. Quer dizer, eu entrelaço esses 3 tipos de fontes e produzo historiografia. É isso? É isso mesmo. E não basta só a entrevista para não tornar algo, Claro que algo não. que pode tornar até uma fake news. Isso aqui nem é tanto. Isso aqui nem é. Talvez venha a ser daqui a um tempo, mas hoje não é. É importante, é isso que aí que entra a história, né? O curso de história, quando se fala na documentação. Você faz a entrevista, mas tem que ter a documentação para comprovar que a oralidade, a oralidade, a pessoa pode estar inserida dentro de um contexto e aumentar ou omitir certas coisas, né? Isso é importantíssimo. Ela pode se equivocar, né, cara? É natural até que tu te equivoque. Faz 40 anos que tu viveu aquele período, tu pode, de repente, algum negócio que aconteceu em 75, tu dizer que aconteceu em 83, entendeu? Aí cabe ao historiador o quê? Baixar a cabeça, mergulhar na fonte primária, documental, e descobrir, não, o que ele me disse, esse evento aqui, na verdade, aconteceu 5 anos antes, ou 10 anos antes. Mas eu não posso descartar, por exemplo, a fala dele. Eu guardo a fala dele, e se for o caso, eu utilizo quando eu for falar daquele ano que ele supostamente não falou. Entendeu? Tipo assim, ele fala de um evento que aconteceu 10 anos depois, mas fala com riqueza de detalhes, como se fosse 10 anos antes, eu separo e guardo e uso naquele período lá, quando fala naquele período. Porque é fonte, né, cara? O meu vizinho, por exemplo, ele tem muito conhecimento, muita experiência, fala da ditadura, mas aí ele tem umas coisas, aí ele falou que, por exemplo, JK não só o JK, como o pai do Aécio. Não, o pai do Aécio. Não, o vô do Aécio Tancredo? Tancredo. O Tancredo foi morto pelos militares e o JK foi morto pelos militares. Então, assim, é algo que a gente tem que investigar, né? Tem que ir para a fonte histórica. Cara, pensa assim, ó. O Tancredo aparece naquela foto famosa, né, cara? Com os médicos na volta dele. Oi? Tio do Aécio. Ele é tio do Aécio. Com as fotos, com os médicos na volta dele, cara. Ninguém nunca confirmou se ele realmente foi morto, enfim, né? Todo mundo disse que estava doente. Tu imagina tu conseguir confirmar isso, cara? Tu escreve livros, cara. A granel. Tu enriquece, meu. Tu tem uma fonte primária que te prova isso. E outra coisa, o filme eu não sei se tu viu o filme do Tancredo. Depois que eu vi o filme, eu tinha conspirações na minha mente quanto à morte do Tancredo, mas depois que eu vi o filme, eu vi que eu acho que foi mais acidente do que um atentado contra a sua vida. Qual é o filme? O filme do Tancredo, que mostra os últimos dias dele, que diz que ele morreu de uma infecção que teve no apendicite. Sim, o caminhar dele aqui, ele vai para o hospital de base aqui em Brasília, que na época era um hospital público, mas de nome, e vem vários médicos, e no filme mostra a disputa de ego entre os médicos, um querendo saber mais que o outro, querendo salvar o presidente mais que o outro, enquanto isso, nenhum descobria qual era a causa da morte, e o Tancredo acaba morrendo. E é massa esse filme. Tem um filme do Tancredo e tem um filme também do Getúlio que eu recomendo, que é na figura do Tony Ramos. Esse é massa também. Uma parte. Gostei bom também, achei bom também. Eu acho que, por exemplo, assim, tu tem... Isso é muito do jornalismo também, né? O que a gente chama de jornalismo investigativo, né? Agora, eu consideraria o jornalismo investigativo historiográfico, seria fascinante. Sabe? Por exemplo, assim, eu me debruçar, eu ter condições materiais, por exemplo, porque no ramo historiográfico, tu sabe tão bem quanto eu, existe um grupo um viés, vamos dizer assim, chamado História do Tempo Presente, né? Que é a história contada de hoje, de agora, dos últimos 5 anos, enfim. Então, imagina, cara, tu investigar, por exemplo, esses escândalos
estão aí e que ninguém investiga. Fazer as perguntas que ninguém faz. Chegar lá no Congresso Nacional. Vou dar um exemplo, tá? O Adriano na técnica lembra bem do que eu vou falar. Seu Ernesto Varela, velho. Que era o personagem do Marcelo Taz, nos anos 80, que dizia, chegava para um Nabia Bichedi e perguntava, qual é o esquema, meu amigo? Qual é o esquema? Botando o cara na parede, sabe? Só que era um personagem de humor, entendeu? Mas que dava real pros caras. Então tu imagina fazer um jornalismo investigativo histórico e que tu chegue lá na personagem que te interessa e faça a pergunta que tem que fazer que ninguém faz. Ah, eu vi aqui no Google. Vi aqui no... Viu? O CQC, né? Aquele cara do CQC, o Ernesto Varela. Não. É o Marcelo Taz quando era decente, tá? Era o Marcelo Taz. Nos anos 80, ele fazia um personagem chamado Ernesto Varela. Tem uma ele pergunta pro Nelson Piquet. Nelson Piquet, atrás do que os corredores correm? Ele fala, atrás da grana, meu amigo. Atrás da grana. Sabe? TV Cultura. TV Cultura, exatamente. Então, cara, assim, seria ideal, velho. Seria ideal fazer esse tipo de pesquisa, sabe? Ir atrás dos caras e fazer pergunta que ninguém faz, cara. Por que ninguém faz? Porque não quer fazer, entendeu? Porque outros interesses dizem, não pergunta isso. Tá entendendo? É isso, cara. Isso faz falta, cara. Eu sinto falta disso. Um dia eu vi um documentário na Globo News sobre mais ou menos isso que você falou, sabe? E mostrou esses personagens históricos aí da TV brasileira que no caminhar das suas entrevistas fez a história da TV, né? Jô Soares é um que também foi. Jô Soares, Chico Anísio. Sim. A questão do Jô Soares também, cara, que eu acho assim, que muitas vezes ele queria falar mais que o entrevistado. Tá? O Jô Soares, eu estou fazendo um programa de entrevistas agora para minha como se fosse o estágio supervisionado da faculdade. Eu criei um programa de entrevistas num perfil que eu criei no Instagram. Eu aprendi, cara, com a História Oral, eu trabalhei com História Oral durante 6 anos, tá? E com isso eu entrevistei pessoas de um morador simples num bairro periférico de Porto Alegre ao médico. A um cara com mais cultura, mais educação, com mais, enfim, uma classe mais elevada. Enfim. E, cara, tu tem que aprender o seguinte, meu. Tu tem que falar menos. Quem tem que falar é o entrevistado. Quem tem que falar é o entrevistado. O entrevistador, velho. E outra coisa que eu aprendi, tu não pode fazer barulho enquanto tu fala, depois para concordar. Porque senão isso sai na gravação. E era um saco. Nós fazíamos decupagem, meu, de fita cassete. E, pela teoria, cada hora equivalia a 12 horas de decupagem. Ou seja, uma fita de 1 hora eram 12 horas decupando. Ouvindo. Porque era gravador de mesa, gravador de antigões, sabe? Então, cara, tu aprende a manha. E eu aprendi, por exemplo, quanto menos eu falar, quem tem que falar na entrevista é o entrevistado. Não é quem faz pergunta. Eu tenho que saber, eu tenho que mostrar que eu sei o menos possível, cara. E o Jô Soares tem esse problema. Às vezes, para você saber mais do que. Eu tenho um problema com o entrevistador quando ele faz uma pergunta com introdução. Porque a pergunta vai fazer com que o entrevistado só diga sim, no final o seguinte: sim ou não. Isso eu não gosto disso, cara. Não gosto. Isso tudo tu aprende no jornalismo, né? Não. Isso muito eu aprendi quando eu trabalhei com história oral. Lá na história, em 96, 98. Entre 97 e 2002, eu trabalhei com história oral. Publiquei livros, escrevi sobre o assunto e tudo mais, pesquisei história de Porto Alegre e tudo mais. E tu entrevistava moradores de Porto Alegre, entendeu? E então, assim, foi onde eu aprendi a manha de como me portar numa entrevista, na condição de entrevistador. Falar o mínimo. Tá aí o próximo tema. Eu queria saber esses livros aí que tu escreveu. Não. Vai ser o próximo tema. E, Ulisses, eu quero saber agora, terminando o curso de jornalismo, né, nós sabemos aí que tu tem um trabalho, eu te sigo lá no Instagram,
né? O professor Ulisses é jornalismo, né? O nome do Instagram. É Ulisses Santos, jornalista. Então, tu tem esse trabalho, já presenciei, já fui lá. Eu quero saber, Ulisses jornalista e o Ulisses educador, qual desses perfis vai deixar o outro, ou será que os dois vão se juntar? A ideia, Jonas, é manter os dois em paralelo, tá? Mas assim, vou te dizer que eu gosto muito, eu me sinto hoje muito mais jornalista do que professor de história. Até pela questão da pandemia, entendeu? Por exemplo, eu hoje tendo que sair para ir para a escola, que não foi o caso ainda, eu vou me sentir assim perdendo tempo, entendeu? No deslocamento, porque às vezes eu vejo que o jornalismo ele é muito como, bom, deve saber, né, também que eu, ele é viciante, né, cara? Ele é viciante, assim como dar aula é viciante também. Mas assim, eu vou tentar trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, como eu já disse, hora em paralelo, hora eu vou tentar misturar as duas, entendeu? Porque eu acho que é possível, é bem possível. Sabe? Por exemplo, usar uma fonte. Eu agora, em 2018, eu usei como fonte numa disciplina que eu lecionava numa escola de geografia, para discutir, por exemplo, globalismo, tá? 2018, eu usei um texto do professor meu da faculdade, um artigo que ele escreveu, fiz os alunos lerem e nós discutimos aquilo em sala de aula. Quer dizer, eu fiz. E ele quase foi lá para a escola. Não foi por um detalhe. Porque eu tinha, os nossos horários eles não fecharam, mas ele quase foi lá para a escola para dar uma palestra para a minha turma. Deu ali. Agora, sim, eu pretendo trabalhar mais com jornalismo do que com educação num segundo momento, né, cara? Nesse primeiro momento eu vou tentar ficar com as duas, porque na realidade eu sempre quis ter uma segunda fonte de renda, né, Jonas? Que eu quero ter essa fonte de renda no jornalismo. Mas a história vai estar sempre escrita ali quando tu pegar uma caneta e fazer as tuas crônicas, não. Né? Eu vou tentar sempre. É que assim, né, Jonas? Eu não posso pegar o meu saber histórico, meu saber historiográfico que eu tenho, como é que eu vou dizer, tudo que eu já tenho já, a minha bagagem, vou dizer assim, nessa formação toda, e botar no lixo, né, cara? E esquecer dela. Não, jamais. Jamais, né, cara? Então, assim, eu vou pegar isso e vou tentar fazer uma conexão das duas coisas, né, cara? Muito bem. Então, pessoal, esse aqui foi o professor Ulisses. Já deixa aqui já de pronto que o próximo tema nós vamos conhecer esse livro aí de história do Rio Grande do Sul. Tu tem o livro aí, Ulisses, para dar só uma... Posso pegar ali? Pode. Só um pouquinho. Na realidade, o que acontece, tá? Rapidamente aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro livro que eu participei, tá? Se chama Memória dos Bairros do Morro Santana. E essa imagem aqui, ó, foi feita dentro da pedreira do Morro Santana. Não passa spoiler, não. Dá para outro tema. Tá. Esse outro livro aqui também é sobre um bairro chamado Chácara da Fumaça, no mesmo projeto, tá? E esse aqui é o mais recente, que na verdade recente é o último, vou dizer assim, que é de 2002, que é o Memória Cidadã Vila Belga. Isso aqui foi de âmbito estadual, porque era dentro do governo Olívio Dutra, que eu trabalhava num centro de história oral, e a gente, depois de um tempão, conseguiu publicar esse livro aqui. Claro, Nossa. né? Os governos de centro-direita que vieram a posteriori não deram continuidade ao projeto. Muito bom. Então, próximo tema, você vai apresentar mais esses livros aí para a gente, Ulisses. Obrigado por participar mais uma vez de um Resenha na História comigo aqui. Agradeço a sua presença mais uma vez. Lembrando que o professor Ulisses está sempre, toda terça-feira, terças-feiras, né? Terças-feiras comigo aqui no Resenha na História. Professor André Sanazaro, nas quintas-feiras, a gente fazendo também resenha sobre séries e filmes. E eu com o professor Ulisses aqui, entrando na educação,
E o próximo tema já está aqui agendado. O professor Ulisses vai mostrar aí um pouco da história do Rio Grande do Sul, escrito por ele. O professor Ulisses, que é educador formado em História e está se formando também em jornalismo. Então, pessoal, obrigado aí a todos que compareceram, prestigiaram aí na história de hoje, na resenha na história, e até a próxima terça-feira. Até mais. Até mais.